Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no capítulo 9, deixa eu ver aqui, gente, a cola. Capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Acharam? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é um verso clássico, né? Uma das instruções de Cristo. Nós já ouvimos e já lemos esse verso aqui algumas vezes, eu creio, não é? E eu queria frisar nessa manhã esse termo aqui, negue-se. Negue-se. Nenhum de nós gosta de sair da nossa zona de conforto, né? É muito complicado. Eu não me lembro do termo, mas alguma coisa na rede social dizia que a nossa zona de conforto é o motivo do nosso fracasso, né? Se não sairmos da nossa zona de conforto, não temos sucesso. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Com vista nesse verso, né? Negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Eu gostaria de começar aqui a nossa palestra de hoje perguntando para vocês: qual é a verdadeira religião? Eu não quero confundir com qual é a verdadeira igreja, né? Nós sabemos que Deus tem uma igreja na face dessa terra e ela tem algumas características distintas, né? Não é uma placa, não é um nome, mas são características que vão distinguir o povo de Deus nos últimos dias, pouco antes da volta de Jesus. E existem 3 versos principais em Apocalipse que caracterizam esse povo, né? Nós estamos acostumados a ler também. Apocalipse 14, 12, não vamos ler. Apocalipse 12, 17, não vamos ler. E Apocalipse 19, verso 10, né? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? São características do povo de Deus no tempo do fim, pouco antes da vinda de Jesus. Características da igreja verdadeira. Mas qual é a religião verdadeira? Não é a mesma coisa, não é? Então existem algumas características que compõem a religião pura e verdadeira, e às vezes nós confundimos com ritos e cerimônias, não é? Aconteceu na época do antigo Israel, não é? Deus deu instruções logo depois do pecado para Adão e Eva, e essas instruções foram repassadas e chegou até o povo de Israel, não é? Eram cerimônias que tinham fundo educacional, que serviam também para lembrar de algumas coisas e para que as pessoas se entristecessem pelo pecado que tinham cometido, não é? Todos aquele simbolismo, tanto do mobiliário do templo, né, do tabernáculo, não é? Como os ritos que eram feitos ali, eram todos simbolismos que queriam exemplificar uma verdade maior, não é? Quando a pessoa pecava, consciente do seu pecado, triste pelo seu pecado, era necessário que ela confessasse o seu pecado na cabeça de um animalzinho inocente, que não tinha nada a ver com o pecado que ela tinha cometido. Simbolicamente aquele pecado se transferia para aquele animal, e aquele animal era então imolado, era morto, era sacrificado, e aquele sangue escorrendo ali representaria um dia, né, o Filho de Deus viria e morreria em nosso lugar. Então era para a pessoa saber daquilo, ter ciência que por causa do pecado aquele animalzinho estava morrendo, mas aquele animalzinho não encerrava toda a verdade. Por causa daquele pecado seria necessário que o Filho de Deus descesse do céu e morresse aqui, derramando o seu sangue na cruz do Calvário por nós, não é? Deus ensinou isso através dos ritos e cerimônias. Essa era a verdade que Ele queria que o povo soubesse, que o povo
tivesse em mente toda vez que praticasse esse rito, essa cerimônia. O que aconteceu com o decorrer dos anos, com o passar do tempo com a nação de Israel? Elas começaram a encerrar toda a verdade naqueles ritos e cerimônias. Aquilo era um fim em si mesmo. Como assim? Eu pequei, eu vou cumprir então os reclames de Deus. E qual eram os reclames de Deus? Que eu devia pegar um animal puro, inocente, falar o que tinha acontecido em pensamento ali, confessar o meu pecado naquele animal, e o animal morreria, e pronto, eu cumpri a minha parte, eu estou de consciência limpa, e posso continuar a minha vida. No final, os israelitas, o povo de Deus, estava fazendo isso. Simplesmente os ritos e cerimônias eram ritos e cerimônias vazias de significado, porque eram simplesmente para cumprir uma rotina. Eu vou ter que fazer aqui porque eu pequei, para eu não me dar mal, né? Vamos usar esse termo. Eu preciso fazer isso, então eu vou cumprir o que está sendo pedido na palavra e vou fazer isso aqui, né? E desse jeito o povo vivia e achava que estava agradando a Deus. Lê do engano. Então nós hoje fazemos parte da igreja que caracteriza a igreja, não é? O povo de Deus no tempo do fim. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. É manifestado nessa igreja o espírito de profecia. Mas e a verdadeira religião? Será que a verdadeira religião ela se encerra em observar os mandamentos de Deus, em ritos e cerimônias que nós trocamos? Hoje nós não sacrificamos mais animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já veio, ele já morreu, ele já derramou o seu sangue aqui, e por causa disso nós estamos aqui. Então nós cumprimos as exigências de Deus e nos caracterizamos como povo de Deus, aguardando a volta de Jesus, cumprindo os seus mandamentos e tendo confiança que um dia Ele vai vir nos resgatar. Será que a verdadeira religião ela se compõe somente disso? Eu gostaria de ler alguns versos com os irmãos. Vamos começar com Isaías 58, que já foi lido aqui na lição. Mas nós não vamos só ler os versos que falam a respeito da observância do sábado. Nós vamos começar do verso 1. Acharam? Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Verso 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados
e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a escuridão será com o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E no final aqui fala a questão sobre o sábado. Deus, Jesus, quando veio a essa terra, o que mais Ele passou o tempo fazendo? Pregando ou curando? Pode falar. Curando, né? Curando. Ele passou muito mais tempo curando, muito mais tempo auxiliando as pessoas que vinham até Ele com alguma necessidade. Essa era a maior obra que ele realizava. O tempo que ele gastava, a maior parte do tempo dele é o que ele fazia. Eu não escrevi esse verso aqui no meu esboço, mas um dia Jesus foi a Nazaré e deram a ele a oportunidade dele falar, né? E ele abriu então o livro da lei, né? A Bíblia, né? O rolo, né? O pergaminho, e começou a ler. E ele leu um verso que está lá no profeta Isaías. Eu não me lembro bem, né, qual verso de Isaías, mas lá no Novo Testamento ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Mas, abrindo parênteses, ele ungiu a Cristo para quê? Para que Cristo foi ungido? O que dizia o verso? Vocês lembram? A gente já leu esses versos algumas vezes aqui, esse trecho. Você lembra, pastor? Libertação, cura, fazer o cego enxergar, né, tal. Prática de ação social, anunciar o ano aceitável ao Senhor, termina assim, né? Então, mas de atender a necessidade das pessoas, Um dia, Jesus estava ensinando, e chegou até ele um doutor da lei. Eles sempre estavam ali à espreita, de alguma forma, tentando pegar Jesus em alguma falta, né? E ele fez uma pergunta lá, que agora eu não estou lembrado, e Jesus, em resposta, contou para ele uma parábola, né? Jesus perguntou para em resposta à pergunta, Jesus perguntou: como você entende a lei? Quais são os mandamentos? Como você interpreta? E o doutor da lei deu uma resposta muito boa, né? Vamos ler lá. Deixa eu achar aqui. Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tipo o jovem rico, né? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, nós sabemos que a lei de Deus se resume nesses dois grandes mandamentos, não é? A primeira parte, não é, com respeito a Deus, os primeiros 4 mandamentos, e os outros, a segunda parte, os outros 6 mandamentos, ao amor ao próximo. Então Jesus falou o seguinte: então disse-lhe Jesus: respondeste bem, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas existia uma discussão entre os fariseus, que não era assim para pegar Jesus. Essa discussão era uma discussão séria que existia entre os fariseus, os escribas, os levitas. Quem era o próximo? Quem é o meu próximo? Porque eles concordavam já tinham essa máxima que os samaritanos e os inimigos da pátria não eram o próximo deles. Não eram, de jeito nenhum, esses não são próximos. Então quem é o próximo? O próximo são as pessoas pertencentes à nossa família, são as pessoas que pertencem à nossa mesma classe social, são as pessoas que nós gostamos, nossos amigos. Quem era o próximo? Então naquele momento ele viu uma oportunidade interessante, né? E ele rebateu isso aqui. Ele perguntou: mas quem é o meu próximo? Em resposta a essa indagação, Jesus contou uma parábola, não é? E é a parábola do bom samaritano, que eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Ela não é tão grande, a gente vai. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, em algumas traduções falam 2 dinheiros, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quais são as verdades que nós normalmente ouvimos aqui nessa parábola, quando nós ouvimos sermões e palestras feitas usando essa temática, né? Às vezes nós estamos tão absortos em realizar a vontade de Deus que esquecemos do que realmente importa, não é? Qual é a motivação que nos impulsiona a obedecer os mandamentos de Deus? É uma característica importante do povo de Deus no final dos tempos, né? Obedecer aos mandamentos dele. O que te impulsiona, né? O que te leva a querer fazer a vontade de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, não é? Então na letra lá está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura, né? Não farás o nome do Senhor teu Deus em vão, vai observar o sábado, vai honrar pai e mãe, não vai adulterar, não vai matar, não vai mentir, não vai cobiçar, não vai dar falso testemunho. Mas o que leva, qual é o impulsionamento, qual é o motivo real, não é? Eu gostaria de ler outros versos com vocês. O primeiro e mais importante é João 3,16. Nós sabemos de cor, não é? Esse verso diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu queria que vocês pensassem agora, porque eu também já tenho essa resposta: o que impulsionou a Deus a realizar tamanho sacrifício? O amor. O amor impulsionou a Deus a realizar esse sacrifício. Foi por amor a mim e a você que Deus doou o seu Filho, ou se doou a si mesmo,
para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de estarmos aqui hoje, como povo santo, separado, zeloso de boas obras, não é? Vocês acham que Deus vai aceitar um motivo menor, uma razão menos digna do que essa, para o seu povo, para os filhos que Ele resgatou, que dizem que fazem a sua vontade? Será que Ele vai aceitar uma outra razão diferente, que não seja o amor que te impulsiona a realizar a vontade de Deus? Então eu repito a pergunta: o que te impulsiona a fazer a vontade de Deus? Porque o que impulsionou a Deus a pagar o preço do resgate foi o amor. Só que hoje o amor, ele parece que se prostituiu, parece que ficou barato, e nós corremos o risco de perder o significado da verdade do que é o amor, Então eu trouxe aqui um ou dois versos que talvez nos ajudem a compreender. Vamos ler lá Romanos 13, 8 e 10, de 8 a 10, e depois Gálatas 5, 13 e 14. Romanos 13, do 8 até o 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é cumprimento da lei. Mas será que esse amor naturalmente nasce em nós? Será que nós somos fonte natural desse amor? O que a Bíblia fala a respeito disso? Deixa eu achar aqui. Vamos lá em Gálatas 5 de novo. A partir do verso 16, eu creio. É isso mesmo. Eu li esse verso e não anotei no meu esboço. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas que se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês podem, a gente leu rápido aqui a lista, de obras da carne, mas a gente pode traçar alguma coisa aqui como idolatria, a gente pode falar sobre inimizades,
A gente não vai falar assim, existe prostituição no meio da igreja. Não, isso não existe no nosso meio. Não é algum tipo de impureza ou lascívia, mas a gente pode falar sobre idolatria, porque às vezes a gente confunde idolatria. Não é só adorar outros deuses, né? Tudo que nós colocamos no lugar de Deus são outros deuses. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ciúmes, né? Iras, discórdias, isso tudo são obras da carne. Glutonaria, né? Característica do crente comer muito, né? Glutonaria, invejas, dissensões, facções, sabe, daqueles grupinhos que fica falando do outro grupinho, que fica falando da liderança da igreja. Isso não acontece aqui. Coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. E no verso 22 vem aquela listinha que nós já estamos acostumados a ler também, né? 5:22 de Gálatas, sobre o fruto do Espírito. Ou seja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que, como Jesus, podem declarar: mas o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E nós mostramos isso se o fruto do Espírito nasce em nós. E existem características que são demonstradas através de obras, que podem ser vistas através do nosso viver, que demonstram se eu e você temos o Espírito de Deus e se o fruto nasce em nós, se frutifica em nós, não é? E essa aqui é uma das listas. E a primeira característica do fruto do Espírito é o amor, né? Verso 22, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, o amor, quando nós lemos até agora que o cumprimento da lei é o amor que se fala é fruto do Espírito. Somente uma pessoa que entregou a sua vida a Deus, que entregou a sua vida a Cristo, que nasceu de novo como nova criatura, vai ter esse amor. Esse amor vai frutificar, vai ser visto através da sua vida. Não existe uma outra forma, porque às vezes nós podemos querer fazer independente de Deus. Eu vou ajudar meu semelhante, eu posso. Existem pessoas aí que são ateus e que fazem obras meritórias maravilhosas, mas não é assim. O que impulsiona? Qual é o verdadeiro motivo? É o fruto do Espírito que te dá o verdadeiro motivo, o motivo mais nobre. É o Espírito de Deus em você, que frutifica em você e que vão te dar as razões certas pelas quais você vai fazer o que é correto, não é? Então não é como as pessoas usavam antigamente, colocar o carro diante dos bois, não é? Não é primeiro você fazer o que é correto para depois você usar as suas boas obras para elas te darem algum tipo de moeda de troca para você se achegar a Deus. Mas nós devemos nos aproximar de Deus com o coração contrito, reconhecendo a nossa indignidade, né? Reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada, e pedir que Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos use como instrumentos teus. Modifique a nossa vida, nos faça nascer de novo, nos faça nova criatura e nos use pelos motivos corretos, não para alcançar o favor divino, porque a gente nunca vai alcançar o favor divino pelos nossos próprios esforços, mas pela graça de Deus. E quando nós alcançamos o favor divino pela graça de Deus, por seu amor que é incondicional, nós não vamos ser nós não vamos ser as mesmas pessoas, não é? Aí eu gostaria de ler um outro texto conhecido com os irmãos, que também vai nos ajudar a relembrar, porque nós já conhecemos. 1 Coríntios capítulo 13. Para nós relembrarmos o que é o verdadeiro amor. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, um caminho melhor.
um caminho extraordinário. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. São os motivos errados. Eu preciso de amor. Então tem as características aqui do verdadeiro amor. No verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São características do verdadeiro amor. E essas características, elas só aparecerão num ser, em uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ou que nasceu de novo e foi batizada pelo Espírito de Deus, que é templo do Espírito. E essas características serão demonstradas através do serviço desinteressado pelo teu próximo. Não será como aquele levita ou como aquele sacerdote que, vendo a necessidade imediata do teu próximo, não, eu estou fazendo o serviço de Deus. Mas que serviço de Deus é esse? Que você não tem tempo para ajudar as necessidades imediatas do teu próximo. E eu gostaria de ler para vocês Apocalipse capítulo 3, de 14 a 22. Também são versos conhecidos nossos, por isso nós vamos relembrar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas são características da última igreja. Existem cartas que foram enviadas a 7 igrejas no Apocalipse, e nós compreendemos que essas 7 igrejas simbolizam tempos, períodos da história, e que nós estamos vivendo no período caracterizado pela última igreja, a igreja de Laodiceia. E são características que me assustam, e deveriam assustar você também. Mas é uma profecia condicional, e ela não precisa se cumprir na minha e na sua vida. Eu não preciso ser morno para cumprir a profecia de Laodiceia em mim. Não preciso. Eu não preciso me conformar com essa característica predominante. Eu posso ser diferente. Eu posso ter o amor de Cristo em mim. Eu posso deixar que o Espírito frutifique em mim, e que isso transpareça através da minha vida.
Mas não é simplesmente cumprir as obrigações que todo mundo faz, como um fim em si mesmo, como aconteceu com Israel antigo, porque isso qualquer pessoa faz. Eu preciso ser semelhante a Jesus, eu preciso colocar a minha vida à disposição do serviço de Deus. Mas eu vou passar a vida 24 horas por dia fazendo o serviço? Não é isso. Mas eu posso ser cristão, eu posso ser um representante de Cristo, um espelho ou um conduto onde as pessoas possam enxergar a Cristo em qualquer lugar onde eu esteja. Apocalipse 5, a gente não vai abrir. Jesus dá duas características de como é um filho seu, duas características importantes. Ele fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. E ele parece que está ensinando a nenenzinho, né? Ele fala: você não pode acender uma lamparina, uma vela e um candeeiro e pegar e colocar debaixo da cama, porque ela não vai cumprir a função dela. Quando você acende uma luz, é para iluminar. Então você acende essa luz e você coloca num lugar alto, para que ela ilumine todo o ambiente, né? E de igual modo ele falou: vós sois o sal da terra. E se o sal não serve para salgar, para mais nada presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então nós somos o tempero desse mundo, nós somos a luz desse mundo. Cristo disse isso para mim. Nós fomos separados, estudamos durante a semana a lição. Somos uma nação santa, um sacerdócio real, que fomos separados para um propósito, para um fim específico, e nós precisamos cumprir esse propósito, senão não teremos paz, não teremos vida em abundância, não seremos verdadeiramente felizes. Precisamos deixar que se cumpra em nós o propósito de Cristo. E nesse mesmo verso ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vossas boas obras, não para te exaltar ou me exaltar, mas para exaltar o vosso Pai. Que tipo de boas obras são essas? Passar de largo na necessidade de um irmão, porque eu preciso ir para a igreja, eu estou atrasado com o culto, não é? Será que é isso? Como nós podemos confortavelmente voltar para nossa casa enquanto pessoas estão morrendo à míngua? Como nós podemos almoçar, jantar, tomar o nosso café da manhã enquanto tem pessoas que não tem nada que comer? Sabe como nós podemos dormir numa cama macia, ter o ar condicionado, enquanto as pessoas estão aí no inverno com frio ou nesse calor insuportável? Sabe, eu sei que nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos ao nosso redor ajudar a quem nós temos condições de ajudar. De alguma forma nós podemos ajudar. O cumprimento da lei, da segunda parte da lei, o segundo maior mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos cumprir isso em nossa vida. Nós não vamos conseguir sozinhos, a obra é muito grande, mas Deus prometeu estar conosco. E existe uma promessa de derramamento de poder. Ela está lá em João. Para a gente terminar, eu queria que vocês lessem João capítulo 1, verso 12 e 13. Evangelho de João. Evangelho de João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Que Deus possa ser honrado na minha vida e na sua vida, que realmente possamos ter o Espírito de Deus, e o fruto desse Espírito possa nascer em mim, possa frutificar em mim e em você, todos os dias. Que possamos verdadeiramente amar o nosso próximo como a nós mesmos,
mas um amor de verdade, que tudo sofre, tudo suporta, que tudo crê, que não busca os próprios interesses. Que essa verdade possa se cumprir na minha vida e na sua vida hoje, que as pessoas possam ver que eu e você verdadeiramente somos condutos da luz de Cristo, e que multidões possam ser alcançadas. Que Deus possa abençoar a mim e a sua vida, possa nos acompanhar, e que possamos ser pessoas diferentes através dessa palavra. É o meu desejo e a minha oração para essa manhã. Amém.